Olá, sexto ano, estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. E aí, conseguiram fazer as atividades? Tenho certeza que vocês conseguiram, porque um conteúdo assim bem tranquilo, muito fácil, envolvendo apenas multiplicação. Mas vamos, dentro do mesmo assunto, vamos a mais um tópico. Agora, nós vamos falar sobre a representação geométrica, certo? Representação geométrica. Então, abre a sua apostila na página 7, certo? A sua apostila na página 7. Na página 7, nós temos aí representação geométrica de algumas potenciações. Quando eu falo de representação geométrica, estou falando o quê? De uma representação gráfica, de representação que eu uso com figuras. Ela disse assim: observe esta sequência de quadrados na malha quadriculada. No quadrado 1, nós temos apenas um quadradinho. No quadrado 2, 4 quadradinhos. No quadrado 3, 3 quadradinhos. Vou mostrar para vocês que esta representação geométrica ela tem tudo a ver com a potenciação, né? Principalmente quando eu estou envolvendo área e potência, cujo expoente é 2. Neste primeiro quadradinho, nesta primeira figura, o que nós temos aqui? Percebe-se que nós temos um quadradinho e também o lado dele, 1. No segundo, nós temos 4 quadradinhos e o lado é 2. No terceiro, nós temos 9 quadradinhos e o lado é 3. Se eu fosse desenhar aqui o quarto ficaria 4 por 4, não é isso? Ficaria 4 por 4. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui um quadradinho por 4. Quantas figuras seriam? Quantos quadradinhos? 16 quadradinhos. Quantos quadradinhos no lado? 1, 2, 3, 4. Então, teria um lado 4 e quantidade de quadradinhos 16. Vocês perceberam, eu tenho certeza que vocês perceberam, que eu poderia representar isso aqui por uma potenciação? Sim. Ó, aqui poderia ficar 1 elevado a 2. Aqui poderia ficar 2 elevado a 2. Aqui poderia ficar 3 elevado a 2. E aqui poderia ficar 4 elevado a 2. Olha. Quer dizer, então, que toda vez que eu tenho área de quadrados, é como se fosse o quê? Como se fosse um expoente 2, certo? Toda vez que eu tenho área de quadrados, eu posso representar isso em forma de expoente, ou na forma de potenciação, cujo expoente é 2, certo? Então, a partir de agora, a gente pode falar assim: 2 elevado à segunda potência, ou 2 ao quadrado, tá? Então, quando eu falo para vocês 2 ao quadrado, significa o quê? Estou me referindo à representação geométrica cujo expoente é 2, certo? Então, fico bem tranquilo aí. Aí ele pergunta assim: olha, se fosse no quinto, quantas figurinhas ou quantos quadradinhos teríamos aqui? Ora, se fosse no quinto, seria um quadrado com lado 5. 5 vezes 5, 25. Então, no quinto aqui seria 25 quadradinhos, certo? Então, já vamos preencher logo isso aqui. Ó, de quantos quadradinhos seria composto o quinto? Seria 25. Por quê? Ficaria 5 elevado a 2. Isto é igual a 25 quadradinhos. Certinho? Na sequência aqui também nós temos complete a tabela, não é isso? Ele disse assim, olha, na primeira linha nós temos a multiplicação
Na segunda linha, nós temos a potenciação. E na terceira, nós temos potência total. Então, como ficaria aqui? Aquele que eu fiz lá em cima. Ficaria o primeiro quadradinho, 1 vezes 1. Na potenciação, como ficaria isso aqui, a representação? Ficaria 1 elevado a 2. E a potenciação total, ou seja, a quantidade de quadradinhos? 1 vezes 1, 1. Certo? Ficaria desta forma aqui. Aí ele pergunta assim, qual é a posição do quadrado cuja potência é 4? Então ele quer saber qual é a posição do quadrado quando a potência é 4, ou 144. Esta posição seria o que? O lado, ou seja, qual o número que é multiplicado por ele mesmo que vai dar 144. Ou seja, esse número, ele é o número 12, tá? Porque 12 vezes 12, 144. Então, ficaria 12ª posição. Tudo bem? Continuando aqui, então, no nosso livro, nós temos o seguinte. Ele disse aqui nesse quadro. Note que a sequência de 1, 4, 9, 16, 25 e 36 pode ser obtida elevando-se à segunda potência qualquer de um número natural maior do que zero. Então, lá na frente, nós vamos chamar esses números, ou nós podemos até adiantar isso, números de quadrados perfeitos. O que é isso? São números que representam áreas de quadrado. Aqui está escrito, essa sequência dos números são quadrados perfeitos. Então, como que posso representar a leitura desses números? Poderia falar 1 ao quadrado ou o quadrado de 1. Desta forma também não tem nenhum problema você falar, certo? Agora, sobre esses conteúdos, ainda nós temos uma particularidade. Ele disse assim, observe esta sequência de cubos na malha quadriculada, a qual também é chamada de isométrica, ou seja, uma malha formada por triângulos que têm todos os lados iguais. Então, nós temos aqui uma figura geométrica, um sólido geométrico, né, que é o cubo, e ele está formado por triângulos iguais. Na primeira figura, percebe-se que nós temos o que? Nós temos um cubo com lado 1. Na segunda figura, nós temos um cubo com lado 2, não é isso? E na terceira com lado 3. E a quarta figura, como ficaria? A quarta figura seria um cubo com 4, certo? Então, nós temos aqui um cubo com 4. Ele pergunta assim, quantos cubinhos formam o quinto? Né? Olha, nessa primeira figura, quantos cubinhos eu tenho? Eu tenho 1. No próximo, eu tenho 8. E no próximo, eu tenho 27 cubinhos. Então, preste atenção aqui que nós temos uma representação do sólido. Já não é mais questão de área, e sim do volume. Eu tenho certeza que você já tem essa noção de o que é área, o que é volume, não é isso? Aí ele disse assim, complete a tabela utilizando uma potenciação do total de cubinhos que formam o cubo. Então, ele quer que você represente em forma de multiplicação. Aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1. Não é isso? São 3 lados? Então, 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes. A potenciação ficaria o quê? Ficaria o número 1 elevado a 3. E a potência total ficaria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar o próprio 1. E aí vocês vão fazer para os demais, para o segundo, terceiro até o sétimo cubo, certo? Aqui nós temos um fechamento do assunto, né, que disse assim, note que a sequência de 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343 pode ser obtida elevando-se à terceira potência. O que quero dizer com isso? Toda vez que eu tenho o volume de um sólido geométrico regular, significa que eu posso representar este sólido com o expoente 3. Eu tenho uma figura com 8 centímetros de volume.
Então, qual vai ser o lado desta figura? Vai ser um número que multiplicado 3 vezes que vai dar 8. Aí eu tenho uma figura que tem 64 centímetros cúbicos. Né? Vai ser um número que multiplicado 3 vezes vai dar 64. Então, toda vez que nós estamos falando de volume, não é isso? Eu estou falando de números cúbicos. Ou nós podemos também falar de cubos perfeitos. E a leitura? Poderia ser 1 ao cubo, ou ao cubo de 1, ou cubo de 1, 2 ao cubo, ou cubo de 2, 3 ao cubo, ou cubo de 3. Essas seriam as representações. Então, falando sobre representação geométrica, é isso aqui, pessoal. Agora, em relação a esses conteúdos, o da representação geométrica, nós temos aqui, deixa eu pegar o rascunho, nós temos aqui da apostila, né, nós temos a apostila, página 5, desculpa, página 9, exercício de 1 a 6. Então, página 9, exercício de 1 a 6. Mas antes de vocês, ou melhor, antes de finalizar essa aula, eu quero fazer algumas diferenças, ou mostrar para vocês algumas diferenças que há. Por exemplo, vou até usar o livro aqui, porque acho que fica mais fácil para ilustrar para vocês. Né? Nós temos aqui o triplo e o cubo. Vou usar uma parte branca para ficar mais fácil. Quando eu falo o seguinte, quando eu digo qual é o triplo de um número qualquer? Qual é o triplo de 2? Estou dizendo o quê? Que é 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Agora, se eu falasse assim, qual é o cubo de 2? O cubo de 2, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual é o dobro de 2? O dobro de 2, 2 vezes 2. Qual é o quadrado de 2? Para esse, não muda absolutamente nada. 2 vezes 2, 4. O quadrado de 2 é 2 elevado a 2. Tá? Então, nós temos aqui 2 elevado a 2, 4. Mas o que eu quero falar para vocês, uma diferença, é o seguinte. Quando eu falo a palavrinha cubo e quando eu falo triplo, são coisas distintas, tá? Cuidado, a gente aqui no sexto ano danado, né? Tem um hábito de misturar essas coisas, são totalmente diferentes. Quando eu falo de cubo, estou falando de algo que está sendo elevado a 3. Então vamos lá. A palavrinha cubo, ela é diferente, não é isso? O símbolo de diferente de triplo. O cubo significa que você tem aquele número 3 vezes multiplicando. E o triplo significa que você tem esse número 3 vezes somando, certo? Então, sobre este conteúdo, que é a representação geométrica, vocês têm aí a página 9, exercícios de 1 a 6. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.